O Planeta Bola tá na área! E hoje, terça, dia 11 de junho, vamos falar sobre o Brasileirão da Série A, porque hoje a bola volta a rolar na 8ª rodada da competição. Vamos passar para vocês os jogos que foram reagendados pela CBF, passar os confrontos desta 8ª rodada da competição e passar a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início da rodada. Agora, chega de rodeios e vamos ao que realmente interessa. Na quarta-feira, dia 5 de junho, tivemos um jogo referente à 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que foi reagendado pela CBF. O confronto foi entre Cuiabá e Vitória e ficou no empate sem gols, onde nenhum time balançou as redes. Cuiabá 0, Vitória também 0. O jogo, que era da 5ª rodada da competição, foi realizado na quarta-feira, também dia 5 de junho, onde o Juventude bateu o Atlético Goianiense por 1-0. Juventude 1, Atlético Goianiense 0. Outro jogo adiado que foi reagendado pela CBF foi referente à 6ª rodada da competição entre Criciúma e Cuiabá. E o Cuiabá detonou o Criciúma por 5-2. Cuiabá 5, Criciúma 2. E agora vamos para os confrontos desta 8ª rodada da competição. Hoje, dia 11 de junho, terça-feira, às 19 horas, teremos Atlético Goianiense e Corinthians. No mesmo horário, teremos Juventude e Vitória. Já às 20 horas, teremos Botafogo e Fluminense. E às 21h30, teremos Bragantino e Atlético Mineiro. Já na quinta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá. E às 20 horas, teremos Atlético Paranaense enfrentando o Criciúma. Também na quinta, 13 de junho, no mesmo horário, 20 horas, o Internacional enfrenta o São Paulo. E no mesmo horário, na quinta-feira, Flamengo e Grêmio. Também na quinta-feira, 13 de junho, às 21h30, teremos o Bahia contra o Fortaleza. E encerrando esta 8ª rodada da competição, às 21h30, Palmeiras contra o Vasco da Gama. Vamos ver agora a tabela de classificação atualizada antes do início da rodada. Em primeiro lugar, o Flamengo com 14 pontos. Em segundo lugar, o Bahia com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Botafogo com 13 pontos. E em quarto lugar, o São Paulo com 13 pontos. Aqui são os times do G4 que se classificam direto para a Libertadores de 2025. Em quinto lugar, o Atlético Paranaense com 13 pontos e em sexto lugar, o Bragantino com 12 pontos. Esses clubes vão para as qualificatórias da Libertadores de 2025. Em sétimo lugar, o Palmeiras com 11 pontos. Em oitavo lugar, o Internacional com 10 pontos e 5 jogos. Em nono lugar, o Cruzeiro com 10 pontos em 6 jogos. Em décimo lugar, o Atlético Mineiro com 10 pontos em 6 jogos. Em décimo primeiro lugar, a Fortaleza com 10 pontos em 6 jogos. E em décimo segundo lugar, o Juventude com 9 pontos em 6 jogos. Entre o sétimo colocado, Palmeiras, e o 12º lugar, o Juventude, são os clubes que se classificam para a Copa Sul-Americana de 2025. Em 13º lugar, o Grêmio com 6 pontos em 5 jogos. Em 14º lugar, o Vasco da Gama com 6 pontos em 7 jogos. Em 15º lugar, o Fluminense com 6 pontos em 7 jogos. Em 16º lugar, o Criciúma com 5 pontos em 5 jogos. Em 17º lugar, o Corinthians com 5 pontos em 7 jogos. Em 18º, o Atlético Goianiense com 4 pontos em 7 jogos. Em 19º lugar, o Cuiabá com 4 pontos em 7 jogos. Em 20º lugar, o Vitória com 2 pontos em 7 jogos. O Planeta Bola tá na área e, como vocês viram, o bicho vai pegar nesta 8ª rodada do Brasileirão da Série A. E para você não perder nada, é muito fácil. Se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã tem mais falando sobre o Brasileirão da Série A.